noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao evento Mês do Consumidor Quero Ótica. É um prazer ter você aqui com a gente, saber que você reservou esse tempo para um aprendizado e um crescimento aí para o seu negócio, para a sua loja. Eu sou Jéssica de Oliveira, deixa eu já iniciar aqui a nossa apresentação, só um minutinho, deixa eu mudar também aqui a minha tela. Pessoal, então, o nosso tema de hoje, segundo dia e último do evento, onde você teve a palestra maravilhosa da Paula do Descomplica Óptica. Nosso tema hoje é do desconto ao posicionamento. Como óticas podem crescer de forma sustentável no novo varejo. Então, quero me apresentar, Eu sou Jéssica de Oliveira, sou formada em Relações Públicas com ênfase em Data Drive e Gerenciamento de Redes Sociais e faço parte do Departamento de Marketing aqui da Log Sistemas, que é a empresa desenvolvedora responsável pelo sistema de gestão para óticas, o Quero Ótica, e também pelo demonstrativo de lentes, PulpLens. E eu, claro, você talvez pode até já me conhecer das redes sociais, vivencio diariamente as dores das óticas e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, Como que a gente se adequa a este novo varejo. Então, vamos aqui para o próximo slide. Quero começar dizendo o seguinte: você não está aqui por acaso, Você possivelmente foi impactado por um dos nossos conteúdos, seja lá no Instagram, no Facebook, pelo orgânico, talvez tenha recebido um anúncio, nosso, uma newsletter, talvez até por uma indicação. Mas, quero falar uma coisa para vocês, isso não é por acaso. Isso tudo é resultado de uma estratégia de marketing muito bem planejada, tá bom? Então, quero começar dizendo o seguinte, que marketing não é uma ação isolada. Aqui na Log Sistemas, nós temos diferentes frentes de marketing. Então, nós temos conteúdos nas redes sociais, tráfego pago, newsletter, que com todo carinho, uma vez por semana, você recebe um conteúdo nosso para quem é inscrito na nossa news, participação em eventos dentro e fora do setor óptico e parcerias estratégicas, como é o caso, da que temos com a Paula. Então, o marketing é uma construção contínua de presença. Eu quero pegar aqui rapidinho, o cenário atual do varejo óptico no Brasil e os dados demográficos. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então, pessoal, é o seguinte, hoje no Brasil temos entre 38 e 42 mil óticas, segundo a Abiótica e o Sebrae. É muita coisa. E um dado importante é que 80% dessas óticas, elas são independentes, ou seja, de pequenos e médios empresários. E olha só esse dado que eu trouxe aqui para vocês. O Brasil está envelhecendo. População com mais de 40 anos aí cresce de forma acelerada. Jéssica, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu amigo, dono de ótica, que é uma maior demanda por lentes multifocais e soluções, visuais mais complexas. E também outro dado, é que nossas crianças estão precisando de lentes para miopia muito mais rápido, muito mais cedo, do que há alguns anos atrás. Isso por conta do uso excessivo de telas. Isso quer dizer o quê? Demanda, aumento de demanda. E para dar conta de tanta demanda, nós temos que ter um posicionamento para capturar, esses consumidores, tá bom? Então, vamos para a ação. Marketing e ação. Comportamento digital do consumidor brasileiro. Gente, brasileiro ama redes sociais. Somos um dos países que mais utilizam rede social e mais passa tempo nelas, tá bom? Em média, 9 horas e 3 minutos por dia navegando na internet. Isso, claro, entre e-mail, Google, YouTube, mas dessas 9 horas e 3 minutos,
aproximadamente 13 horas e 30 minutos são gastos nas redes sociais. E olha só, redes sociais favoritas dos brasileiros. Disparado, WhatsApp. O brasileiro adora uma conversa instantânea, rápida e objetiva. Nada de enrolação. O brasileiro não gosta de enrolação. Tem que ser ali, ó. Falou, fim, né? Instagram em segundo lugar, depois Facebook, TikTok e YouTube. Faixa etária desses usuários entre 25 e 54 anos. E olha esse dado interessante. Anote isso daí, gente, porque isso é importante. Dentro desse tempo que os brasileiros passam nas redes sociais, o horário é entre meio-dia e 14 horas e a partir das 18 até as 22 horas. Tá, mas e o que isso quer dizer? Qual é o horário de almoço dos seus funcionários? Qual é o horário comercial? Que horas você fecha aí o seu estabelecimento, a sua ótica? Não é aí mais ou menos 18 horas? Então, Jéssica, se eu não tô online nesse horário, né, se a minha loja está fechada, como que eu vou chegar neste público? Conteúdo de valor. Gente, quem aparecer nesse momento que o consumidor está lá, ó, com o celularzinho na mão, ganha espaço, tá bom? Deixa eu tirar essa xícara daqui que tá me atrapalhando. Então, eu fiz uma pesquisa, né, aqui rápida de quantas óticas estão no Instagram. Nós não temos, claro, o número correto, mas são aproximadamente 60 mil perfis relacionados à ótica. Então, tanto ótica quanto produtos, né, plataformas, mas todos para o setor óptico. É bastante coisa. Isso significa algo muito claro. Meu amigo, minha amiga, se você não está nas redes sociais, o seu concorrente com certeza está. E você está perdendo vendas, perdendo aí oportunidades de negócio, né? Então, a questão não é nem mais estar nas redes sociais, porque eu estou dizendo para vocês aqui, afirmando, você tem que estar nas redes sociais. A questão agora é como estar. E é isso que a gente vai aprender daqui para frente, tá bom? Quero falar um negócio, né, para vocês, que como que é que o consumidor foi treinado, né, nos últimos anos? Muito mal, né, gente? Nos acostumamos, nós consumidores nos acostumamos muito mal. Que é o quê? Descontinho, parcelamento, promoção, né? Isso é muito ruim, gente. Sabe por quê? Porque o cliente que ele só busca valor, ele não é fiel. Hoje ele paga 1.000 aqui, aí amanhã ele acha 999 do lado, ele vai naquela, daqui a pouco 998, e aí ele não é cliente fiel de ninguém, né? E nós precisamos de fidelidade. Então, quanto, né, menor o valor, maior o desconto, menor, né, aí as chances de fidelidade desse consumidor, tá bom? Coloquei aqui que crescimento e posicionamento exige identidade de marca ou aquela palavrinha temida que muita gente nem sabe o que significa, né? Que é o branding, que nada mais é que a identidade de marca, tá bom? Posicionamento de marca. Então, eu deixei aqui uma dúvida, né? Esse slide que é: se a sua ótica fechasse amanhã, o cliente, ele sentiria falta de você ou ele só buscaria uma outra mais barata? Pensa aí e reflete nisso, tá bom? Coloquei aqui que o marketing, gente, ele começa antes de tudo lá na sua loja, tá bom? Antes de pensar em ir para o digital, a gente tem que estruturar o básico lá na sua loja, que é o quê? Primeiro, fachada invisível. Gente, a sua fachada não pode estar invisível, ela tem que estar visível. Tá, mas o que isso quer dizer, Jéssica? Quer dizer o seguinte, a sua ótica pode chamar Ótica do Zé. Mas, gente, tem que estar Ótica do Zé, bem grande, para quando eu estiver caminhando, passando de carro na sua rua, eu enxergue que lá é a Ótica do Zé. Não colocar uma plaquinha, ó, desse tamaninho, escrito Ótica do Zé, entendeu? Porque senão eu vou perder tempo procurando você. Então, primeira coisa de tudo, a sua fachada tem que estar visível. Segunda coisa, vitrine. Eita, nessa daqui, hein, gente,
é complicado, né? Sabe por quê? Porque a pessoa que tem lá, né, a obrigação de cuidar da vitrine, às vezes fica com um pouquinho, né, de preguiça, hoje não, amanhã não, depois não, e aí acaba se esquecendo de atualizar a vitrine. Gente, vitrine tem que ser estratégica. Sabe por quê? Imagina que você está no caminho de uma pessoa que usa óculos. Imagina que você está lá no caminho do trabalho da Jéssica, no meu caminho, tá bom? Todos os dias eu passo, né, por lá. Ok? Ok. Se você nunca muda nada naquela sua vitrine, eu só me acostumo simplesmente com você ali, daqui a pouco você é mais nada pra mim. Agora, se eu passo lá hoje, tem uma armação azul, bonitinha lá, né? Passo amanhã, tem uma armação rosa, né? Algo temático, aquilo vai chamando minha atenção, isso vai fixando, né, a sua marca na minha memória. Então, gente, isso aqui, ó, é o beabá, né? É o beabá, mas felizmente precisa ser dito. Vitrine tem que ser estratégica e precisa sim, né, ser ali, ter rotatividade, tá bom? Equipe treinada. Aqui é o gargalo, né, gente? Sabe por quê? Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que hoje, né, mão de obra está muito complicado em todas as áreas. Em todas, tá? Mas você, como gestor, tem que ter sempre a sua equipe treinada para que quando o consumidor chegar lá, ele tenha sempre o melhor atendimento e o seu vendedor não precisa ficar te ligando toda hora. Ô Maria, tenho aqui um cliente precisando de multifocal, como é que eu vendo multifocal? Ô Maria, qual que é a diferença aqui, né, da refração? Ô Maria, o que eu ofereço para esse cliente, né? Qual a diferença do antirreflexo, do filtro azul? Por isso, a sua equipe precisa estar muito bem treinada. Coloquei aqui, ambiente organizado. Gente, isso aqui é básico também, né? O ambiente tem que estar organizado, limpo, né? Cheirosinho, mas não só isso. O seu estoque também precisa estar organizado. Ah, Jéssica, mas eu não tenho estoque. Claro que você tem. Todas as armações que você tem ali à mostra na sua vitrine é o seu estoque. E elas precisam estar etiquetadas, você precisa saber quanto foi que você comprou aquela armação, né? Qual é o fornecedor, não precisa? Então, ó, organização de estoque, tá bom? Outra coisa, cadastro de clientes. Isso aqui é uma coisa que muito vendedor, infelizmente, né, tem preguiça de preencher completo, mas precisa ser uma rotina na sua ótica. Então, o nome completo, data de aniversário, né, receituário, né, data do vencimento ali da receita, endereço. Sabe por quê? Porque daí a gente entra no próximo tópico aqui, que é o pós-venda. Se você não tem um cadastro do cliente, como você vai conseguir fazer uma ação de pós-venda, uma ação de aniversário, por exemplo? Como você vai conseguir mandar ali, né, para a pessoa que está na hora, né, dele renovar a receita dele? Se você não tem esses dados. Gente, dados valem ouro, né? Mas também sozinhos não servem de nada, precisa saber ser utilizados, tá bom? Coloquei aqui, ó, que uma vitrine bem pensada, ela é responsável por atrair aproximadamente 30% do fluxo, né, de consumidores da sua ótica. Imagina aí, se a sua vitrine está desorganizada, você já está perdendo isso. Pera aí, gente, que eu acho que deu um errinho aqui, tá bom? Então, ok. Voltei. Então, eu tava falando, né, do pós-vendas. Ações de pós-vendas, ela é necessária, tá bom? Tem que ser feita. O atendimento, né, consultivo, ele pode aí aumentar o seu ticket sem precisar baixar o preço. Olha que maravilha, gente. Um vendedor bem treinado aumentando o ticket médio da sua loja, sem precisar de desconto, sem precisar diminuir o ticket, isso não seria ótimo? Então, eu coloquei aqui, ó, que o marketing, ele não é somente divulgar, tá bom? O marketing, ele tem que gerar experiência para o consumidor. E isso começa lá na sua loja. Desde a fachada visível até o atendimento, um cafezinho, uma água, né? Tá bom? Coloquei aqui ações de pós-venda, pós-venda estratégico, relacionamento com o cliente. Ô, Glória! Gente,
Hoje, com o WhatsApp, a gente consegue fazer ações, né, pontuais, tá bom? Que podem aumentar o ticket médio da sua loja. Então, você pode fazer envio de mensagem em data de aniversário, comunicação sobre chegada de novas armações. Agora tá em alta aquela armação da 1000, né? Gravem isso aqui. Você Marketing também é saber onde investir energia do seu cliente, né? Dependendo do seu público, tá bom? Aviso de manutenção preventiva. Gente, eu uso óculos desde os 2 anos de idade, né? Então, tenho aí quase 36, tem quase 34 anos que eu uso óculos. Nunca eu recebi uma mensagem, né, me lembrando de ir lá na ótica fazer uma manutenção da minha armação. E olha, talvez se recebesse eu iria, né? Porque a ótica que geralmente compro não tá longe de mim, né? Então isso faz diferença, tá bom? Campanhas sazonais. Então, campanhas sazonais não é somente datas especiais, datas comemorativas. Você pode criar suas campanhas, aniversário da sua loja, né? Faz uma ação, igual a Paula falou ontem, com um profissional de alguma área, de maquiagem, com uma fono, com um oftalmo, mas faz ações, né? E crie essas campanhas sazonais para atrair o seu público. Lembrete de revisão visual, né? Jéssica, sua receita está vencendo, já tem 1 ano, né? Que tal você agendar uma consulta com uns oftalmos que é parceiro aqui da loja? Imagina que legal isso, hein? Muitas óticas aqui da minha cidade têm parceria com os oftalmos. Então, isso aí é uma ação maravilhosa, gente, tá bom? Eu coloquei aqui, né, que isso transforma atendimento em relacionamento. Eu vou contar uma coisa bem rápida aqui pra vocês, tá bom? Fui aqui em uma espetaria da minha cidade, primeira vez que eu fui lá, né? Depois ali no final, quando eu fui fazer o pagamento, rapidamente eles fizeram um cadastro. Então pegaram os meus dados ali, meu nome, básico, meu nome e minha data de aniversário. Gente, no dia do meu aniversário, qual foi a primeira mensagem de feliz aniversário que eu recebi? Um áudio da dona da espetaria. Eu achei aquilo incrível, gente, incrível. Então, essa é uma ação que você pode fazer através de disparo de WhatsApp. Mas, ó, atenção, não vai sair aí disparando 500 mensagens por dia diretamente do seu WhatsApp, porque tem algumas regras, tá? Dentro, né, do nosso sistema ali integrado ao Quero Ótica, a gente tem uma ferramenta que é o WhatsApp Pro. Tá bom? Então, ela é muito legal. Se você se interessar, você pode falar com as nossas consultoras. Mas, né, o WhatsApp Pro que nós oferecemos, ele só é integrado, tá bom? Com o sistema. Próximo. O marketing digital. O início, o básico do básico. Para você entrar ali no digital, pega a caneta e anota isso daí, gente. Google Meu Negócio, tá? O Google Meu Negócio tem que estar muito bem estruturado. Sabe por quê? Porque se a pessoa ela é nova na sua cidade, ela não sabe o endereço de nenhuma ótica, ela foi a uma consulta oftalmológica e ela precisa renovar as lentes dela, ela vai fazer o quê? Lá no Google, ó, óticas próximas de mim. O que vai acontecer? Primeiro vai aparecer, se tiver alguma ótica na sua cidade que faz tráfego pago. Depois vai aparecer as óticas que são mais bem classificadas e avaliadas dentro do Google. Então, a hora que acabar, não vai agora, tá? Na hora que acabar isso aqui, você já vai lá verificar no Google Meu Negócio, tá tudo ok. Gente, precisa ter o quê, Jéssica? Dados reais da loja, né? Nome, endereço, horário de funcionamento, tudo bonitinho que vocês oferecem, fotos, se possível, né? Tudo muito bem alimentado, tá bom? Não esqueçam disso, o Google Meu Negócio, ele é a primeira etapa para vocês estarem ali no digital, tá bom? Coloquei aí essa plaquinha porque essa é uma boa ação. Então, a cliente foi lá, fechou, né, com você, fez a lente, uma armação nova. Na hora que você for entregar, tá, para o consumidor, você fala assim: olha, será que você não pode fazer uma avaliação, por gentileza? Ela no Google Meu Negócio, é rapidinho, ali já tem o QR Code, a pessoa pega o celular ali, ó, escaneia, já deixa uma avaliação. Se você fizer isso com todos os seus clientes, eu te garanto que você vai ser o mais bem avaliado da sua cidade, tá bom? E aí, vamos entrar agora para o Instagram. Como eu adoro o Instagram, gente, essa rede social me ganha. Sabe por quê? Você consegue, assim, mostrar tudo que você deseja da sua ótica,
né? Você consegue tirar dúvidas do seu consumidor, criar conteúdo de valor. É um canal que muitas vezes você não tem essa comunicação com o cliente ali na hora. Então, antes de mais nada, né, eu coloquei aqui como exemplo do Quero Ótica. Você tem que ter uma bio bem estruturada. Então, um nome bonitinho, tá bom? Um nome pesquisável, uma bio clara. Então, você é uma ótica, você está na cidade tal, né? Se você quiser colocar ali as marcas, né, de lente que você trabalha, ou se você tem um laboratório próprio, também você pode colocar isso ali na bio. Gente, sempre coloca o endereço, pelo amor de Deus. Não esqueça o endereço da sua ótica, do seu estabelecimento. Ontem eu vi uma postagem que passou batido e eu não tirei um print. Mas a pessoa dizia assim, pelo amor de Deus, coloquem o endereço na bio. Estou cansada de ser impactada por bons conteúdos de boas lojas, bons restaurantes e não saber se está ou não na minha cidade. E sabe o que acontece? Quando a gente dificulta a jornada para o cérebro, aí a jornada do nosso cliente, ele perde o interesse. Então, às vezes, você perde venda por um detalhe tão bobinho, né? E aí eu coloquei aí que você precisa ter uma bio. Então, lá, né, uma bio não, desculpa, você precisa ter um link, tá bom? Um centralizador. Então, lá você pode ter o contato, pode ter, de repente, algum catálogo de novidades, né? É interessante, esse link centralizador com contatos, você consegue encontrar gratuito. Eu coloquei aqui o exemplo de como é o nosso, então direcionando para o site, conteúdos gratuitos que a gente oferece, o WhatsApp para falar com as nossas consultoras, o link do nosso teste grátis. Isso aí tudo você consegue muito facilmente através do Linktree. Anota aí, Linktree. Se ficar com dúvida, depois vocês comentam aqui, eu respondo para vocês e mando o link, tá bom? Aí a gente vai para uma coisa básica, mas que muitos não sabem, então a gente está falando aqui do básico, que é os formatos e conteúdos, né, do Instagram. E geralmente não é regra, mas geralmente para qual, né, conteúdo cada formato serve. Então, feed, né, constrói autoridade, conteúdo de autoridade, Reels traz alcance, Stories cria relacionamento e o Carrossel educa. Jéssica, posso fazer trend? Pode fazer trend. Tá? Mas eu queria falar para vocês o seguinte, que trend ela serve para trazer alcance, né? Então você quer trazer mais alcance, mais visualização para o seu perfil? Posso fazer dancinha? Se for o perfil do seu consumidor, você pode. O que você não pode é vender para uma classe A, uma classe B e fazer um Reels de repente lá com algum tipo de música que você sabe que essa classe social não curte, né? Porque aí você vai perder seguidor em vez de ganhar. Então a gente precisa ter muito cuidado com os conteúdos também que a gente posta ali na rede social. E aí eu coloquei aqui embaixo só para vocês entenderem a evolução, né, dos formatos de feed. Porque lá no início ele era um quadradinho pequenininho, aparecia 3, 4 ali em uma única tela. Hoje, esse ano, o formato ele é 1080 por 1440. Então, em uma única postagem ali sua, né, o consumidor, se ele for impactado por um conteúdo seu, você não vai dividir espaço com mais ninguém ali. É um conteúdo por vez, tá bom? Gente, Story é maravilhoso. Usem os Stories com sabedoria. Bom dia, pessoal! Estamos aqui abrindo a loja. Olha as armações novas que chegaram, né? Dia das Mães está chegando. Passa aqui na loja, vem fazer a sua manutenção gratuita, vem tomar um cafezinho com a gente. Usem muito o Story para construir esse relacionamento, tá bom? Conteúdos que funcionam. Trouxe aqui para vocês, gente, um exemplo da Roya. Nossa, eu amo, sabe, os conteúdos da Roya. Sabe por quê? Porque eles são conteúdos de alto valor, educativos e, ao mesmo tempo, apresentando os produtos deles, né? Então, ó, conteúdos que funcionam. Explicar a multifocal de forma simples, mostrar tratamentos de lentes, tendências de armações, bastidores, pessoal ali organizando vitrine. O pessoal gosta disso, gente. O brasileiro adora uma fofoca, com todo respeito a todos, mas a gente gosta mesmo, entendeu? Depoimentos, se você estiver, né, que é muito bom ter prova social, e dicas de saúde visual. Collabs com médicos, lojas locais, influencers. Às vezes você não gosta de aparecer, né?
e também não tem ninguém, nenhum dos seus vendedores gosta, então o que você pode fazer? Você pode buscar uma collab com aquela influenciadora da sua cidade que ainda é pequena, né? E vocês crescem juntos, faz ali um acordo com ela, né? Tá bom? Mas apareçam, tá bom? Olha só isso aqui que legal, que é um marketing on e offline. Aqui na nossa cidade, em Cianorte, no Paraná, as rádios, elas são muito fortes. E eu falo com propriedade porque eu já trabalhei em uma rádio aqui da nossa cidade, tenho contato com todas. Então, grande parte das óticas aqui de Cianorte anunciam na rádio. Olha só que legal isso. E não só anunciam, eu trouxe aqui esse exemplo dessa promoção, que é o Verão Massa, que uma das óticas está fazendo. Então, eles estão presenteando, né, os ouvintes ali que participam, os ouvintes assíduos, com um óculos, né, de sol. Gente, isso é maravilhoso. Isso daí une o online com o offline. Então, a gente não pode ficar com aquela mentalidade que o marketing é só online e que o marketing é só offline. Não, a gente precisa, né, juntar ambos, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, que vocês podem participar de eventos locais, porque eles aproximam vocês da comunidade, ação em escola, em empresa, porque isso gera demanda, tá bom? E, mais uma vez, falando aí das vitrines temáticas que elas despertam, né, desejo aí no consumidor, tá bom? Outra coisa, isso aqui é importante falar. Não existe marketing eficiente sem uma boa gestão. Você, gestor, proprietário de ótica, precisa saber exatamente o que acontece na sua ótica. Quais produtos vendem mais? Quais das lentes têm maior margem? Qual vendedor performa melhor? Né? Metas mensais, ticket médio, retorno de campanhas sazonais. Sem uma gestão bem feita, você está perdendo dinheiro, tá bom? Trouxe aqui o dashboard, né, do Quero Ótica para vocês entenderem ali qual é a visão que um gestor, uma visão básica que um gestor de ótica precisa ter. Então, ticket médio, total de vendas, total de adiantamentos, né, o que falta ainda para acertar, tá bom? E ó, gravem isso daqui. Marketing também é saber onde investir energia e recursos para crescer com sustentabilidade, tá bom? Outra coisa, equipe preparada. Gente, uma equipe preparada, ela vende valor, ela vende, tá bom? Como preparar, né, bem a sua equipe? Treinamentos técnicos, então isso aumenta a segurança do cliente e também do seu vendedor. Participar de feiras, muita gente acha que é só dinheiro, gasto, gente, não é, tá bom? É um investimento que permite conhecer as tendências do mercado, os fornecedores pessoalmente e as inovações. Nós, inclusive, estaremos, né, vamos falar da Expo Ótica, nós estaremos lá na Expo Ótica. Você, se passar por lá, vai lá nos conhecer pessoalmente, vai tomar um cafezinho no nosso stand. Se tiver dúvidas sobre o Quero Ótica, sobre o Pupilênio, sobre o WhatsApp Pro, você pode conversar, né? O Alessandro vai estar lá, eu estarei lá, as nossas vendedoras estarão lá, teremos o nosso dev também lá, teremos o pessoal da implantação. Então, gente, passa lá, entendeu? Só mesmo que seja para conhecer a gente, mas faça esse movimento. Não vá só você, gestor, como também leve os seus vendedores, né? Para ter essa noção de como é o mercado. Porque senão, às vezes, a gente fica preso ali só naquele mundinho da ótica e acaba perdendo, sabe? Aquele amor, né, ao negócio, aquela sede de conhecimento, tá bom? Outra coisa, outra dica interessante é que tanto você, gestor, né, como os seus funcionários sigam perfis do setor. Para que vocês se mantenham informados, para ter até ideias de conteúdo, poder reaproveitar algumas ideias, né? Não copiem, se for buscar alguma coisa ali, fazer algo na mesma linha, dê os créditos para o criador, tá bom? Mas façam isso, sigam vários perfis, porque isso ajuda demais. E um diferencial que eu coloquei, que é treinamento sobre visagismo. Ontem a Paula falou isso, gente, isso aqui me pegou. Olha, isso aqui me pegou, sabe por quê? Eu tô aqui com esse óculos, ó, mas isso aqui, ó, tá com prazo de validade, viu? Porque eu passei no oftalmo, renovei a minha receita, já estava na hora, né? Mas eu nunca recebi uma consultoria visagista. E aí um dia, numa conversa com a Paula, né?
a Paula falou pra mim, Jé, você precisa, né, de uma armação que mostre, né, a profissional criativa que você é, alegre, animada, porque essa armação, ela tá te trazendo uma cara de desânimo, de tristeza, e essa não é a pessoa que você é. Nossa, gente, isso me pegou de jeito, hein? Me pegou de jeito, eu fiquei pensativa com relação a isso. E aí, nós fomos participar, né, do Conexão Óptica Sul, e lá nós conhecemos a Laís Pascoal, visagista, e a Laís nem estava lá para isso, ela estava lá, na verdade, para dar uma palestra, mas muito, né, maravilhosa, magnífica que ela é. Ela nos deu uma consultoria. E ó, eu não fui lá para comprar um óculos, mas eu saí de lá com uma armação nova. E só não saí já com o óculos pronto, porque não tinha ninguém lá fazendo lente, porque senão eu teria inclusive até saído lá com tudo prontinho já, tá bom? E aí o que acontece? Trouxe essa armação, fui fazer orçamentos aqui nas óticas da minha cidade. Gente, levei inclusive nossas vendedoras comigo para elas terem uma noção, né, de como é o atendimento ali na ótica e tal. Me decepcionei um pouco com o atendimento, né, na primeira ótica que eu entrei. A primeira coisa que eu ouvi, não dá pra usar essa armação. Nossa, uma armação lindinha, escolhida ali, toda com visagismo, toda combinando comigo, profissional de marketing, alegre, animada, criativa. E aí a vendedora, né, que me atendeu, já me jogou um balde de água fria, sabe? Então, assim, me decepcionou muito. Daí eu fiz algumas perguntas. Eu, inclusive, fui preparada pra dar um upgrade, né, nas lentes que eu utilizo. Eu queria muito fazer uma lente fotossensível, sabe? E assim, foi tão desmotivador que eu não fechei naquela ótica. Fui em uma outra, né, que eu já havia comprado antes, e o atendimento lá é muito bom. Cheguei, a pessoa pegou, viu o meu nome, me chamou pelo nome. Na outra nem falou o meu nome, nem perguntou o meu nome, me atendeu em pé mesmo, um atendimento de 1 minuto, entendeu? A outra não, senta aqui, quer uma água, né? Olha só, esses pequenos detalhes fazem a diferença, porque às vezes a pessoa sai do trabalho, teve um dia cansativo, estressante, é o único tempo que ela tem para passar na sua ótica para fazer o orçamento do óculos novo. E aí, você de repente não tem uma cadeira para a pessoa sentar? Você não oferece uma aguinha, não precisa ser um café não, gente, mas uma aguinha pro seu consumidor, né? Você não faz uma anamnese para você entender qual é a necessidade? Você não sabe se você pode ou não oferecer um filtro azul, né? Eu, por exemplo, não usava filtro azul, mas eu ando com a visão muito cansada, né? Conversei com o meu oftalmo e ele falou, Jéssica, sim, faça, né, uma lente com filtro azul. Então, imagina a venda, né, que foi perdida simplesmente, não sei, de repente, não sei se eu não estava no meu dia mais arrumada, se foi um pré-julgamento, ou às vezes não é nem porque a vendedora estava com uma má vontade, às vezes ela não estava capacitada, treinada o suficiente, né, para fazer aquele atendimento, porque claro, eu como uma profissional que trabalho no setor, cheguei lá com um monte de vontade, né, um monte de dúvida, querendo fazer óleo fóbico, filtro azul, lente fotossensível, isso e aquilo, né? Ela perdeu a venda. Então, olha só como é importante, né, o treinamento dos vendedores. Então, eu coloquei aqui o visagismo porque às vezes compensa você contratar uma consultoria para sua equipe de visagismo, tá bom? É muito gostoso quando você chega lá e a pessoa fala, olha, essa armação você pode até ter gostado, igual no caso dessa daqui, ó, ela fica toda hora, tá vendo? Caindo, né? Por quê? Ó, agora a Laís me ensinou. Vendo que aqui tá muito larguinho, não encaixou no meu nariz, então claro que toda hora ela tá me incomodando, por isso que eu tô toda hora assim. A outra não, a outra é diferente. Acompanhem lá os conteúdos, né, do Quero Ótica e do Pupilência, que vocês logo vão ver a minha armação nova. Ou passem lá na Expo Ótica, que vocês vão me conhecer pessoalmente. Tá bom? Coloquei aqui que venda consultiva com tecnologia. Gente, nós já estamos quase chegando ao fim, tá bom? Mas, ó, eu coloquei aqui que hoje o cliente ele não quer só saber que a lente é melhor, ele quer entender o porquê que essa lente é melhor. Eu trouxe aqui para vocês a visão do Pupilens, né? Então, a nossa tela de tratamentos, o comparativo entre lentes, que você consegue explicar para o cliente por que a lente A é mais cara que a lente B, né? Quais são os campos de aberração. É muito melhor o cliente entender por que ele está pagando o valor mais alto em uma, né? Tá bom?
demonstrativo de índices de refração, eu já sou acostumada com isso, mas às vezes é o primeiro óculos que a pessoa está fazendo, né? Um exemplo para vocês, o meu cunhado, ele tem ceratocone, só descobriu que tinha ceratocone quase com 17 anos. O primeiro óculos que ele fez era bem fundo de garrafa, porque isso aqui não foi explicado direito, provavelmente quem atendeu ele, né, não explicou ali que aquela diferença, né, de valor era devido a finura que ficaria a lente. E aí o primeiro óculos dele foi o fundo de garrafa. Já no segundo, quando eu fui com ele, um óculos mais confortável, visualmente, ficou muito mais bonito para ele, né? Então isso é sempre importante que o seu consumidor consiga entender. O Pupilens tem essa função que eu acho magnífica, que é o espelho digital. Sabe por quê? Às vezes o seu consumidor chega lá na ótica depois de dilatar a pupila, né? Ou tem um grau assim altíssimo, não consegue enxergar. Aí ele faz o quê? Tira aqui, ó, a armação dele, coloca uma outra armação, fica igual eu aqui, ó. Não tô enxergando, não sei se é melhor, acaba escolhendo algo que depois não era a melhor armação para ele, algo que ele não gosta. Então, essa função é simples, mas você consegue fazer a foto do seu cliente e aí ele, com a armação dele, bonitinho, enxergando, consegue escolher a que mais lhe agrada, tá bom? E olha só isso, gente. Quando o cliente ele entende o produto, ele decide com mais segurança. Acho que deu um erro. Peraí, vamos confirmar. Ok, peraí, continuo na chamada. Tá, então, ó. Quando o cliente entende, gente, isso muda completamente a percepção de valor dele. Quando ele sabe que ele tá pagando, que ele tá levando. Não é só falar, essa aqui é melhor, tá bom? E, ó, muitos vendedores têm medo que a tecnologia substitua eles, mas, gente, a tecnologia, ela não substitui o seu vendedor. Ela potencializa o atendimento do vendedor e o torna mais preparado, tá bom? Aqui estamos quase chegando ao fim, tá bom? Mas eu quero dizer o seguinte, que o novo varejo óptico, ele não será vencido pela ótica mais barata. Ele vai ser vencido, sabe por quem? Por quem entende o cliente, por quem sabe utilizar o digital, por quem valoriza a experiência de compra do cliente, por quem investe em pessoas. E o investir aqui em pessoas, eu falo quem investe nos seus funcionários, em conhecimento, em treinamento, né? E, claro, que quem investe em tecnologia e em gestão, tá bom? Esses serão, né, os que irão vencer, tá bom? Chegando aqui no final, né, gente? Nossa, eu perdi um pouquinho aqui a noção do tempo, mas eu quero deixar aqui para vocês, então, né? Você que tá aqui na nossa palestra até o final, que nós preparamos, sim, um bônus, né, para vocês, que é um bônus que a gente só oferece, né, em momentos específicos no decorrer do ano. E um deles está sendo esse, que foi preparado com muito carinho pela equipe de marketing, que Voz Aqui Fala, juntamente com o comercial e com a nossa gestão, tá bom? Que é, né, a taxa de implantação zerada para contratação dos nossos combos, né, ou essencial ou o prêmio, tá bom? Então, se você, né, ficou com dúvidas, quero conhecer o Quero Ótica, não sou cliente de vocês ainda, eu quero conhecer o Pupilens, né, vou deixar na descrição do vídeo depois o link para vocês chamarem lá as nossas consultoras. Elas podem fazer uma apresentação para vocês, pedem para fazer o teste grátis para vocês conhecerem, né, tanto o Quero Ótica como o Pupilens e tirarem todas as suas dúvidas, tá bom? E, né, para finalizar, eu quero dizer que o crescimento sustentável, ele vem de posicionamento de forma estratégica, tá bom? Não se esqueçam disso, né? Novamente, muito obrigada para você que dispôs o seu tempo para estar aqui, né? Aprendendo um pouquinho com a gente. Espero que eu tenha ajudado cada um, né, de vocês, que eu tenha aberto um pouco a mente de vocês para a questão do digital, para a questão do marketing, tanto online, né, quanto offline, para a gestão e também para a capacitação de pessoas, tá bom? Quem quiser, tiver dúvida, pode me acompanhar lá na minha rede social pessoal, que é o @JessicaDeOliveiraRP,
tá bom? Pode mandar mensagem lá também no meu WhatsApp, que eu respondo com todo amor e carinho. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem lá nas redes sociais do Quero Ótica ou do Pupilens, tá bom? E, né, novamente, eu quero dizer que estaremos lá na Expo Ótica, então passa no nosso stand, vem nos conhecer pessoalmente, vem tomar aquele cafezinho, vem jogar uma conversa fora, vem falar sobre marketing, sobre gestão, sobre atendimento, mas venha nos conhecer, tá bom? Muito obrigada, né? Eu desejo que os conhecimentos que eu e a Paula passamos para vocês no decorrer desses 2 dias faça diferença e que quando a gente se encontrar um dia pessoalmente, vocês possam falar: Jéssica, aquilo que você nos passou realmente me trouxe, né, uma metanoia, tá bom? É isso, gente. Beijo, muito obrigada e até a próxima.